Tudo bem, prazer em conhecê-la, viu? Mais que um professor ganha um amigo aqui. Você tá bem de saúde? Física, mental? Como que tá as coisas aí? Olha, mental eu tô bem. Legal, isso é bom. É, sim. Então, eu já tenho 65 anos, né? Às vezes tem um probleminha ou outro. Mas Eu tá. sou aposentada por, eu sou aposentada por invalidez. Eu tenho um sério problema nas articulações. É um desgaste, é irreversível. Nossa, e toma remédio, faz algum exercício, alguma coisa para ajudar. Sim, eu trato de me movimentar, né? Ah, Eu me aposentei como padeira. Sou padeira, olha que confeiteira, legal, que agricultora. bacana. Eu sempre trabalhei no serviço desde criança, né? Pesado, né? Depois, assim, da juventude, até um tempo eu trabalhei de telefonista, no comércio, sou vendedora também. Ah, que Eu faço de legal. tudo um pouco. Por, Então, por isso eu fala não bem, consigo parar né? quieta. Por isso fala bem, se expressa bem, né? Sim, eu gosto muito do comércio. Só que agora eu tô aposentada, né? E tá bem. Os joelhos não dão, né? Eu carreguei muito peso com apicultura, carregando bolsa de farinha, abraçando massas para fazer pães e etc, né? E me, Mas eu e me fala uma mentalmente coisa. estou bem. Dizem que para esse tipo de situação, hidroginástica, né, que faz bem, não tem algum lugar próximo aí para a senhora fazer? Tem, sim, eu caminho bastante. Eu ainda vou aí no meu quintal plantar flores, verduras. Devagarinho eu Ah, faço um pouco por dia, limpo o pátio. Eu me movimento, faço trabalho da casa. E assim eu quero ficar pro resto da vida, né? Não quero ficar quieta. né, e a gente não pode parar, né? A gente precisa se sentir independente. Eu falo que não faz bem só para corpo, o físico, né? Mas faz bem para a alma, para a mente, não é? Claro que sim. É É. bem isso mesmo. Mais que um professor ganhou um amigo aqui, viu? Eu tô aqui para te ajudar com muito carinho, muito respeito. Obrigada igualmente. Fica bem à vontade aqui porque eu quero te ajudar, viu? Tá bom. É, eu posso começar a falar? Pode sim, do seu jeitinho, como a gente vai conversando aqui pessoalmente, comendo um bolo de fubá e tomando um café com leite, tá bom? Tá bom. Então, eu moro aqui em Florianópolis, não sei se o senhor já olhou, eu enviei o número do processo de uso capião para sua secretária, para o senhor, Eu se vi, fosse possível, já dar uma olhada. eu vi, já tá aqui já. Já tá aberto, até demorei um pouquinho para entrar para colocar, porque tem mania de abrir pasta, salvar tudo direitinho, mas já tá aqui Sim. já. Então, eu morava em Quaraí. É, Eu vim para cá em 16 de janeiro de 2003. Já faz 21 anos que eu moro aqui. 21 anos, olha É, só. 21 anos, é. Então, quando eu vim pra cá, essa casa aqui era um escombro. E eu disse pro meu irmão, eu não quero essa casa, eles fiquem com ela. Reforme ela, arrume ela e fique com ela. Eu fiz. Aí ele veio a falecer. Eu já tinha tempo de posse aqui, praticamente 14 anos. Foi de 2003 a 2000. Fazia um tempo que eu tinha. Eu acho que ele faleceu em 2011. E o irmão era uma pessoa Não me legal, lembro né? Uma muito pessoa bem. do bem, né? Não era ganancioso, né? Como? O irmão era uma pessoa do bem, né? Não era ganancioso, né? Olha, esse imóvel aqui não tem interesse, pode ficar para você, regulariza ele, não é? Sim, porque a gente trabalhou na roça desde pequeno. A gente juntava batata, a gente brincava, a gente ia para a escola, a gente. Um sempre ajudou o outro. Era tudo muito de confiança, sabe? Sei, muito amor, né? Sim. Aí ele veio a falecer. Eu não queria vir para cá. Meu pai insistia muito que eu viesse. E ele também. Eu vim a convite. Eu não vim porque eu não tinha onde ficar. Eu dei baixa na minha empresa lá. E vim para cá com as minhas 3 filhas, sim, porque aqui é uma cidade maior, tem mais oportunidade também. Então, assim, uma mão lava a outra. Eu vim para ficar próxima dele, porque é a pedido do pai, e, e dele também, até muita insistência. Eu perguntava pro pai, por que tanto o senhor insiste para mim vir? Ele disse, porque eu vejo ele muito sozinho. Eu digo, mas ele tem família. Ele disse, mas não é igual. Então tá.
Ele partiu. E- Eu tenho 3 filhas. Uma só que mora comigo. E sou viúva há 24 anos já. O meu esposo faleceu em 1999. Nossa, ele faleceu do quê? Ele faleceu de câncer no fígado. Nossa, ele faleceu jovem, né? Faleceu jovem, sim. E aí eu fiquei lutando com as minhas 3 filhas E elas eram pequenas? até hoje. Eram pequenas, né? Sim, as 3 eram menores de idade. Ah, parabéns, viu? Aí Parabéns. trabalhar. Parabéns pela luta. Parabéns para a senhora pela luta. A senhora conseguiu, né? Criar as meninas, né? Sim, eu trabalhava 18 horas por dia. Não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha Páscoa, não tinha nada. Era direto. Era direto. E as 3 filhas Era direto. encaminharam bem, graças a Deus encaminharam bem, né? Se tornaram grandes moças, né? Grandes mulheres, Sim, né? sim, 3 mulheres. E os netos? Tem bastante São neto? bem encaminhadas. Eu tenho uma neta e um neto. Ah, que gostoso. Curte bastante os netos? Sim, adoro eles. E eles também gostam de mim. Claro. É muito bom. Vozona, né? Vozona é amor, né? Legal. Parabéns, viu? É uma história de luta, né? Superação. Não é fácil, né? Perder o companheiro, mas essa doença maldita. Eu perdi um tio recentemente, também um tio muito amado, em virtude dessa doença. É complicado, né? Mas eu acho que todo mundo tem o seu roteiro aqui embaixo na Terra, né? A gente não sabe, né? Qual o último show, né? Eu falo, né? A gente nunca sabe qual é o último dia, né? É bem difícil, né? É um baque muito grande, tem que ter muita força para superar. E ele era o provedor. A senhora sempre foi, pelo jeito, a senhora sempre foi independente, lutadora, trabalhadora, mas ele era provedor de casa também, né? Também estava ali, né? Sempre a gente trabalhava junto. Olha. A gente se dava muito bem, porque diz que marido e mulher não podem ficar muito tempo junto e brigam. Não, era o contrário. Quanto mais a gente estava próximo, mais a gente se dava. Foi uma grande perda. Nunca mais eu conheci uma pessoa igual que ele. Ele era um bom pai, era um bom marido, ele era responsável. Era um amigo, né? Era marido e amigo. E era um bom pai. Fogo. Acho que a gente não sabe o dia certo, se vai doer, se vai demorar, né? Por isso a gente tem que tentar viver bem todo dia, né? Sem mágoa. É difícil, a gente é ser humano, a gente não é perfeito, mas tem que tentar, né? Aprender rápido com as coisas, né? E tá muito frio aí, tô vendo que a senhora tá bem agasalhada aí, hein? Que gostoso, né? Tá quentinha. Então, aqui amanheceu 7 graus hoje. Nossa, tá frio. Tá frio. São Paulo vai fazer... temperatura de novo. Essa noite dizem que vai fazer 6 graus. Talvez na rua vai se sentir com 4 graus. Então vai ser bem frio, bem gelado, hein? E aí provavelmente vai ser também, né? Sim. É necessária, né? E essa posse que a senhora tem é muito linda. Essa posse que a senhora tem, eu calculo que é de mais de 30 anos, né? Mais, né? A posse da casa, né? Anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos. Sim. Você sabe que a senhora Só consegue... que... fica à vontade. Não, pode falar, espera. A senhora consegue regularizar esse imóvel pelo tempo de posse que a senhora tem, até com uma certa facilidade. A senhora consegue usufruir do uso capião, né? Para se tornar proprietária, para ter o nome no cartório de imóveis, ter segurança jurídica, ter paz, né? A senhora tem a faca e o queijo na mão aí para regularizar esse imóvel. É muito tempo de posse, né? Pois então, eu estou recorrendo ao senhor pelo fato que aqui eu perdi na primeira instância e na segunda instância, porque eles não estão me dando o direito. Eles colocam um monte de travas para que eu regularize esse imóvel. Esse imóvel aqui não tem matrícula e menos escritura, porque para ter uma escritura tem que ter matrícula, né? A escritura pública é um meio para a gente conseguir o registro. Então, numa transação imobiliária, nós fazemos a escritura pública, recolhemos tributos para cumprir os requisitos e conseguir registrar. Uso capião não, ele não exige escritura pública, né?
Porque, em regra, o uso campeão você não depende da matrícula, da última matrícula. O uso campeão pode ser feito quando tem matrícula, normalmente tem, mas independentemente do que aparece na matrícula, e pode ser feito de áreas que não tenham matrícula, registro em lugar nenhum, que é muito comum no Brasil, inclusive. Poxa vida, com 21 anos de posse, como que a senhora perdeu a ação de uso campeão? O que aconteceu em primeiro grau, segundo grau? O que eles alegam? Olha, na primeira audiência que foi feita, eu tinha... o senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eles pediram assinatura de todos os confrontantes, né? E teve gente aqui da divisa, praticamente são todos parentes, são quase todos eles Vieira. Aí teve uns que não quiseram assinar, porque até acho que porque tem imóveis deles que não está registrado. As pessoas têm medo da justiça, eles não têm conhecimento. Aí quem deveria ter me ajudado era a própria justiça, chegar lá com o oficial de justiça e pedir que eles preenchessem, né? Eles pediam endereço, CPF, estado civil, não era nada assim difícil, mas teve gente que não fez. Aí eles alegaram que como eu não tive a capacidade de provar com os confrontantes, eles resolveram fazer uma audiência de instrução e julgamento com o juiz Omar Confutson, aquele juiz que teve afastamento do Supremo Tribunal de Justiça por causa daquele caso Marre Ferri. O que ele ganhou da justiça foi 15 dias de afastamento, mas ele mesmo saiu do processo porque teve problemas com Ivete Sangalo e outros artistas, porque Sim. Na audiência, segundo consta, ele não defendeu a moça que estava reclamando seus direitos, foi por causa de uma violência de um empresário aqui de Florianópolis, numa casa noturna lá no norte da ilha aqui de Florianópolis. Aí ela recorreu e ele foi afastado, mas nesse meio tempo ele mesmo saiu, segundo o que eu soube. Isso foi o Marco Confutson. Ele me indeferiu, simplesmente me indeferiu. Ele colocou ali o que está no processo e me deu indeferimento que eu não tinha direito. Aí, naquela época, eu estava com um advogado da Defensoria Pública. Mas eu não conseguia falar com ele, ele só dizia que ia recorrer, mas eu tinha que conversar com ele, porque parece que ele não entendia o que eu estava falando. E tinha muito estagiário que não entendia o que era uma matrícula, nem o que era uma escritura, não entendia nada. E eu digo, eu vou perder, eu vou pegar um advogado particular. Já em cima da hora, assim, sabe, no desespero. Aí eu contratei particular o doutor Jean Carlos. Depois que eu tinha conversado com ele, tudo que eu fui ver, ele é STEM também, mas eu acredito que a gente nem é parente. Ele está trabalhando. Mas, dado agora a segunda instância, eu perdi também. Eu digo, não, eu não posso perder minha casa. De jeito nenhum, porque aqui tem muito suor. Eu reformei essa casa toda. Eu fiz instalação elétrica, instalação de água, piquei parede, pintura, telhado novo. Eu coloquei até manta térmica. Fiz ela todinha. Limpei o pátio. Esse pátio aqui era um escombro também. Tinha aranha, cobra, escorpião. Tinha de tudo. Essa casa também tinha cupim, tinha barata, tinha rato, era horrível. Eu tive que me arremangar as mangas e pensei assim, se eu saísse viva dessa sujeira aqui, eu estou muito bem de saúde. Foi muita sujeira. Que eu limpei, que eu fiz e agora estou perdendo. Eu digo, não. E como eu sempre acompanho os seus vídeos, eu digo, o doutor vai me dar uma luz. Por isso que eu estou aqui. Conta comigo sim, viu? Eu sou coordenador da única pós de Direito Imobiliário aplicado, né, no Brasil. Sou coordenador da pós de regularização de imóveis e a única pós de uso campeão. Né? Eu amo o assunto. O livro mais vendido de uso campeão no Brasil é o meu, já há 4 anos. Então, o que eu puder fazer com muito carinho. Me revolta muito essa história. Me revolta muito porque... infelizmente tem muitos juízes bons, juízes decentes, mas tem muita gente picareta, sem vergonha no Poder Judiciário, porque eles julgam de qualquer jeito, um lê processo, usa copia e cola,
O caso da senhora, poxa, a senhora é uma pessoa que passa confiança até no falar, pela voz, pelo jeito. A senhora tem muito tempo de posse, mais de 21 anos de posse. Como pode um juiz de primeiro grau não dar uso capião, a procedência da ação, o segundo grau também? Ou seja, nós estamos, de fato, a Deus dará, né? Em relação à justiça. Não dá para sentir confiança em nada. É muito triste, né? É muito triste, mas é uma realidade. O que eu proponho, né, nesse caso? A senhora tem que recorrer, tem que esgotar todas as instâncias. Se de fato não deu no primeiro grau, no segundo grau, tem que fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, para ter sucesso no terceiro grau. Estranho, né? Eu não vi a petição inicial, porque às vezes a petição inicial pode deixar a desejar. Né? Uma petição inicial muito mal feita, ela pode comprometer um processo. Você tem 36 espécies de uso capião, você escolhe errado a modalidade, escolhe errado o procedimento. A chance de dar errado é muito grande, né? Então, o que a gente precisa fazer? Sempre fazer uma peça robusta, que te dá direito a recorrer, que você já acaba pré-questionando. Então, você tem meios de fazer isso, né? Eu não vi a peça. A senhora está com o número do processo aí? Sim, eu vou só pegar o caderno aqui e já lhe dou. Me Tá dá bom, só um tá segundo. bom. Vai com calma, vai devagarzinho aí. Tá. Vou lhe passar o número. É 03 Desculpa, pode falar? 01. Como? Pode iniciar para mim, por favor? É 03 03 01 01 90 90 80 80 42 42 01 01 78 108. é 78 Perdão. Então, 78 24 24 00 00 91. 91. Então, 0301 90 80 42 01 78 24 0091. Isso, aí tem a chave também, se é necessário. Vamos ver se precisa aqui. Talvez comigo, talvez não precise. Vamos ver. Às vezes não precisa, o advogado já entra Às vezes entra direto. Vamos ver, né? Vamos ver. Caetê Ivanir Stein, né? Isso. Falei a pronúncia correta? Stein? Stein? Pronúncia correta. E a Ana Lúcia Santos Stein. Isso, é a viúva. Só um minutinho, deixa eu só analisar o processo, tá? Sim, eu aguardo, fica tranquilo. E foi julgado recentemente, dia 11/7, né?
Foi colocado em pauta a sessão virtual. Aí foi Sim, o último, aí foi o último julgamento. último julgamento. Aí foi adiado pro dia 1 agora. Aí foi julgado dia 1. Isso. O advogado que fez a petição inicial, ele é parente da senhora ou não? Não, eu contratei o Dr. Helmut Rogano, ele fez a faculdade em Florianópolis, mas ele é natural aqui dessa região aqui de Santa Catarina. Não sei bem se é de Florianópolis mesmo ou uma cidade aqui do interior. Desconfiada, eu pedi para outros advogados analisar o processo, eles disseram que a peça estaria bem montada. Só que aconteceu o seguinte, depois que a minha cunhada e a filha dela, Priscila e o William, que são meus sobrinhos, né, no caso, que eles entraram com uma ação de despejo, porque eu contratei o Dr. Helmut Rogano, foi no final de novembro de 2016, ele só conseguiu colocar isso em juízo em fevereiro de 2017, se não me engano, março, não me lembro bem. Aí ele ficou tocando o processo, só que aí eles apedrejavam a casa, eles me tiraram acesso à água, aí porque a água entrava na caixa da loja e era distribuída, e eles tiraram acesso à água, dizendo que tinha problema hidráulico, eu disse, então a gente arruma, e eles não, mas eles cortaram mesmo. Aí eu solicitei para a Casan prontamente veio ligar a água, mas eles foram abrir um processo e mandaram a Casan não me ceder água, e a Casan obedeceu. O que eu entendo aqui é como o senhor falou, quando nós começamos a conversar. Aqui em Florianópolis, infelizmente, eu vou ter que dizer a palavra, tem uma corja de gente malandra, sem vergonha, que se vende. Eu tô assim, exausta de ver tanta gente fazer falcatrua. E aí eu tive que processar a Casan também. Eu levei 9 meses sem água. Eu tirava do córrego que tem atrás, fui estudar como tratar a água para ficar potável. Comprei um motor, jogava numa caixa, tratava com hipoclorito, jogava na caixa aqui dentro. Era a água que eu tinha. Porque tinha 2 poços lá em cima no morro, que o meu irmão me disse, o dia que der problema em água, tu vem aqui e aciona esses 2 poços. Aí eu fui, acionei o que estava aberto, que era para limpeza pesada, né? E o outro que era água potável, nem tanto, porque cresceu muito a cidade, já tem gente morando e sabe que a água tem ramificação por baixo da terra, pode estar poluída. E eu, na pressa, cometi um erro, que fui fazer um empuxo numa mangueira e peguei uma H. pylori. Eu tive entre a vida e a morte, ela perfurou meu canal duodenal. Quando eu cheguei no médico, o anestesista perguntou para o médico, ela está morrendo. E aí ele disse assim, pergunta o nome completo para ela, se ela conseguir dizer, tu anestesia ela. Para mim dizer o STIN, no fim, eu já usei as minhas últimas forças. Então, eu nasci de novo. E quando eu me acordei da anestesia, eu falei para o médico, então, doutor, o que o senhor fez? O senhor tirou todo o meu intestino para fora, lavou, colocou de novo. Eu disse, sim, foi isso mesmo que eu fiz. Nossa. E ele disse assim, te dou 5 dias, disse, minhas filhas chamaram ele, e eu estava consciente, né, já acordada, ela tem 5 dias para morrer. Eu mentalmente pensava assim, não, eu tenho 5 dias para viver. No 4º dia, eu perguntei para ele me dar alta. A mente do ser humano, ela é muito poderosa. E desde então eu comecei assim a lutar mesmo com todas as minhas forças.
forças. Eu já lutei até contra a morte por causa dessa casa aqui. Eu digo, não, não vai ser agora que eu vou perder. Não vou nadar para morrer na areia. Não tem jeito. Porque eu também entendo que eu tenho direito. Pelo amor de Deus, tem muita prova aí. E eu sou da família ainda. Não sou assim que eu vim invadir a casa, que eu tomei a tapa, a posse. Não. Eu sei que tem os campeões, né? Tem várias modalidades, mas eu acredito que sim, que com uma pessoa como o senhor, nesse processo vai dar certo. Força, viu? E parabéns pela luta, né? A vida é uma luta. Enquanto Deus não quer, né, a gente pertinho dele, tem muita coisa para fazer, né? Parabéns pela luta. Sim. Então, o que eles alegam agora? Que a posse não foi mansa e pacífica, mas ela passou a não ser mansa e pacífica quando eu já tinha direito à posse. Foi depois que o processo já tinha sido feito, o processo de uso capião. Eles começaram a cometer crimes. Por isso que o advogado contra mim, né, o Vinícius Loss, colocou aí no processo os números de processos que tem. Só que eu não podia deixar eles acabar comigo, né? Muita ameaça, muita injúria, calúnia, difamação, crimes de dano. O uso capião que a senhora fez, não que ele esteja ruim, né? Não é isso, mas ele está fraco, né? A peça, quanto mais forte e robusta ela tiver, isso ajuda o juiz, forçar a leitura do juiz, o assessora, ajuda no eventual recurso. Vendo a peça, eu não acredito que seja a peça que atrapalhou o contexto, porque é um absurdo. A senhora tem 21 anos de posse, tinha que ter ganhado o uso capião. O judiciário é muito ruim, nós temos um judiciário no Brasil ruim, má vontade, pouco caso, juízes que odeiam o que fazem, eles têm raiva, inveja de advogado, é verdade, porque acham que advogado às vezes ganha mais. Infelizmente é uma realidade, né? Tem muita gente boa, dou aula todo dia, dou aula com os juízes, tenho muita amizade, Ivani, desembargadora, mas não é todo mundo que é do bem, não. Tem muita gente que encosta ali, é um encosto no Poder Judiciário, né? O sugador, eu falo que é um carrapato, né? Fica sugando o sangue do Judiciário financeiramente falando, encostado ali, mas não tá nem aí com a sociedade, não se importa com ninguém, né? Com a função social do cargo. Pode ser isso, tem impactado sim. Mas a peça também deixa a desejar. Você vê, a ação do usucapião. Usucapião do quê? A ação do usucapião extraordinária social. Eu falo muito isso. Nós não podemos trabalhar com o nome a ação de usucapião. Né? O usucapião é alguma coisa, tem 36 modalidades. Então, são situações que ajudam. Né? Trabalhar com preliminares, talvez já com justiça gratuita, preliminar, averbação premonitória, localização e descrição do imóvel ajudaria bastante. Então, eu vejo que é uma peça muito fraca, muito fraca. Mas olhou e não conhece também, porque usa o capião fazer em 7 folhas, você vê, tem 7 folhas a ação do usucapião da senhora. 7 folhas. 7 não, porque uma só está o nome lá, né, os pedidos. 6 folhas. É muito pouco, né? Então, a peça achei fraca, achei que deixa a desejar, a fundamentação fraca, ruim, a localização confusa. Achei um trabalho muito mal feito, para ser sincero. Tem copia e cola de artigos, copia e cola de jurisprudência desatualizada. Achei muito ruim. Achei um trabalho muito ruim, muito mal feito mesmo. Né? Muito mal feito, de péssima categoria. Assim, eu não gosto, a gente tem sempre um respeito em falar, mas nesse caso não tem jeito, tem que falar porque não dá para falar o contrário, não dá para ser neutro aqui. Mal feito. Mas a ação, por mais que ela esteja mal feita, mal fundamentada, eu não acredito que o judiciário, em virtude da peça, iria impactar. Eu acho que o judiciário que é ruim, né? Caiu com as pessoas erradas, com o juiz errado, com o desembargador errado. Por isso a senhora tem que recorrer, né? É importante recorrer, porque recorrendo a senhora tem a chance de esgotar, reformar em 3º grau. Se isso não acontecer, vale a pena falar que o usucapião não faz coisa julgada, né? Então a senhora pode distribuir outra ação do usucapião. Acabou o 3º grau, voltou, saiu transjulgado.
Transjugado é que não cabe mais recurso, daquele caso em si. A senhora pode propor tração e começar do zero, né? Para regularizar esse imóvel. Porque o que aconteceu aqui foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Então, eu posso começar de zero, se caso eu perder na terceira instância, como se diz, né? Mas e aí eles não vão dizer que não foi mansa e pacífica aos 21 anos, ou eu posso começar usando a inicial lá desses anos que foi começado? Não, a senhora na verdade vai fazer um novo uso capião, vai alegar essa nova posse durante o lapso temporal do processo de uso capião. A senhora continua fazendo posse o tempo todo. A senhora mora no imóvel, né? Então a senhora pode fazer uso capião sim, um novo uso capião. Eu faria o recurso especial extraordinário. A senhora tem justiça gratuita, né? Tenho. Ou seja, a senhora não vai... Mesmo com todo esse esbulho que tem, esses processos, porque eles me tiraram a paz mesmo. Eu sei. A posse ela deixa de ser mansa e pacífica quando você perde a ação, né? E ocorre o cumprimento de sentença. E não é o caso, a senhora está na posse ainda. Então eu faria assim. Eu sei que é uma situação que nos incomoda, um processo quando a gente faz e perde, um processo quando a gente é processado por alguém, são situações que a gente não está acostumado, incomoda até o advogado, né? Imagina que não é da área. Mas a senhora tem um lado bom, a senhora não perdeu a posse, a senhora está no imóvel. E outro ponto importante, a senhora ainda tem o terceiro grau para recorrer, que pode ser muito efetivo. E se acontecer algo, se algo de fato não for interessante a decisão de terceiro grau, deixa transitar julgado, né? E faz um novo escapião, sim. Distribui uma nova ação. A senhora tem o direito de fazer isso. Que bom saber isso do senhor, fico mais tranquilo. Porque o escapião da senhora, o que aconteceu? Eu sei que tentaram atrapalhar, né? Tentaram atrapalhar o escapião da senhora, mas a senhora tem o direito, é fato, né? E outra, não é porque perde a ação do escapião, tem que sair do imóvel, não tem nada a ver. O escapião, o que a gente tem que pensar? É uma ação declaratória. É uma ação que eu quero regularizar o imóvel com base nos requisitos, posse, mansa e pacífica e nos donos. A senhora não está brigando com ninguém. Por mais que alguém se habilite no processo, questione, a senhora não está brigando com ninguém. E o lado bom é que a senhora tem justiça gratuita. Então, no próximo uso capião, se precisar, se for necessário, a senhora pode até pedir a justiça gratuita de novo, falando que a senhora já conseguiu, já conquistou a justiça gratuita no Poder Judiciário, né? Sim, porque eu ganho um salário mínimo da minha aposentadoria por invalidez e um salário mínimo da pensão por morte do meu esposo. Mas, ao longo do tempo, eu sou uma pessoa que junto, centavo por centavo, para uma emergência, no caso, né? Como contratei o Dr. Jean Carlos, agora estou falando com o senhor, porque, infelizmente, eu perdi totalmente a confiança aqui em Florianópolis. Eu perdi a confiança porque eu também estudo bastante e vejo que não tem porquê eles entrarem com uma ação de despejo e me tirarem daqui. Me mandarem embora assim no mais. Eles já foram longe demais. Eu devia ter ganhado na primeira instância. Tem um vídeo aí da audiência de instrução e julgamento, onde tem o senhor Lino Souza Ramos, que ele na época ele era auditor fiscal da Receita Federal e advogado também, que me testemunhou a meu favor. Tinha o Daniel, que era um prestador de serviço. Ele disse: sim, eu conhecia a Dona Aita em meados de 2003, fui consertar uma máquina de lavar roupa. A casa era um escombro, não tinha vergonha de mandar a gente entrar. Depois tinha o prestador de serviço, o senhor Henrique Bento. Ele trabalhou muito aqui, essa pessoa. Depois teve o filho dele, que na época era jovem. Sim, eu vi o pai dizer: vou lá na Dona Aita, sigo trabalhando para ela. E agora o que eles alegam no final? Que todas as benfeitorias que foram feitas na casa foram mandadas fazer e pagas por eles. E não é verdade. Tenho todas as notas. Tenho fotos das pessoas subidas lá no telhado, tirando as telhas, colocando o telhado novo. Tem até um vídeo onde tem o funcionário de São Henrique tapando, porque com o calor e o frio, agora recente, foi mês passado, ele de novo consertando o telhado por goteiras que surgiram, porque sempre tem que fazer manutenção, né?
E eles esquecem que tem um processo aí onde eles mandaram eu parar de fazer inovações, eu só estava trocando o acelerador porque não aguentava mais a chuva aqui dentro. Chovia mais aqui dentro que lá fora, era poços de água. E eles perderam. Então, eu não fui processada por eles. Eu é que processo eles porque eles abusaram de mim. Por demais, muita coisa eu levei. Mas os processos sou eu contra eles. O único que eles me processaram foi quando eu estava pagando IPTU, foi lá no início. Porque eu sempre paguei a metade com meu irmão. Eu dava 50% para ele, eu 50% ele pagava. Mas tudo de boca, na confiança. Quando ele faleceu, eu comecei a pagar. Só que não aparece 2 pagamentos, porque não estava o meu nome na nota. Eu fiz de boa fé, fui lá na caixa e paguei. Depois que eu me antenei. Então eu paguei 4 anos. Aí eles me processaram e conseguiram eles pagando IPTU até o dia de hoje. Mas também, por eles pagar o IPTU, não quer dizer que eu vou perder a posse. Mas eles se atêm a isso também. São umas bases, assim, pelo meu entendimento, muito fraca. Porque o Vinícius Loss, que é advogado da parte ré, ele chegou a escrever no processo que se a meritíssima juiz era acostumada a levar sem teto para casa dela, que me levasse a mim. Ele é muito desrespeituoso. E teve uma audiência por causa que eles me cortaram as mangueiras, e ele batia na mesa lá no fórum aqui da Trindade, porque queria que eu fizesse acordo, mas esse processo não cabe, cada processo é um processo, não cabia discutir os papel mais eles queriam fazer acordo. Eu fui muitas vezes pressionada a fazer acordo, mas eu não aceitei. Então eu pensava assim, se eles têm tanto poder, por que querem fazer acordo? Porque você tem muito poder, não precisa fazer acordo. E por que o processo foi aceito no juizado se ele não tem base nenhuma? Então, que dissesse já na inicial não pode, mas pode. Eu concordo com o senhor que a peça é fraca, mas eu tenho a posse. Não. O fator da peça não ter a descrição do imóvel, porque não tem. Você vê que não tem um mapa, não tem uma foto, na peça não tem um mapinha do Google, ou seja, o básico, né? Que não é algo de agora, é algo que sempre existiu com a internet, com o processo digital. Então faltou muito, deixou muito a desejar. A peça é muito fraca, muito mal feita, parece que é copia e cola de internet. Mas a verdade é que o judiciário também deixa a desejar. Nós temos um judiciário muito ruim, né? Um judiciário que não lê direito, que não dá atenção, não vê idade, não vê situação de saúde. É um judiciário sujo, né? É fogo, viu? É fogo. Mas eu acredito que a senhora fizer o recurso bem feito e se Deus quiser cair com uma turma decente, entre essas turmas decentes, nós temos hoje a terceira turma que vem julgando muito bem no STJ, a senhora tem um aumento de chance de ter sucesso, né, nesse recurso. E se o pior acontecer, eu quero deixar claro que a senhora tem a chance, a oportunidade de distribuir uma nova ação, né? Então, o que eu vi aqui, muito obrigada por o senhor me orientar, e fico feliz em saber que eu tenho essa chance, e fico bem tranquilo. Ainda quando parte do senhor, aí eu fico tranquilo. Olha só, eu tenho a ata notarial, foi lavrada em cartório, o cartório Maria Alice aqui da Trindade é o melhor cartório da cidade de Florianópolis. Inclusive, o dia que eu fui lá assinar, a Maria Alice, né, no cartório, tem o mesmo nome que a proprietária, veio me dar os parabéns. Eles não colocaram a ata notarial aí, não falam sobre ela, não apresentam ela. Eu tô com ela aqui, eu posso até lhe mostrar. Vou pegar ela aqui. Tá. Olha só. Se o senhor consegue ver, ó. É o cartório, né, Maria Alice. Depois tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver, porque é bem fraco. Tô vendo. Posso passar a folha? Pode passar. Tô tirando foto, tá? Pra poder ampliar aqui. Tá. Ó, aqui tá a peça inicial, é a mesma foto, ela inteira. Deixa eu ver se consigo.
Certo. Passa a segunda. Pode. Tá encaixando bem aqui. Ok. Aqui é o outro do lado. Tá. Essa aí ele colocou até foto, né? Sim, tem as fotos aqui. Não sei se essa aqui o senhor pegou, né? Peguei. Agora é essa aqui, então. Isso. Deixa eu ver se encaixa bem aqui. Ótimo. Deu certo. Então, posso mudar? Pode mudar. Essa foi a escritura pública, né? A ata notarial foi feita. E foi bem feita, É a né? ata notarial. É. Sim, e o Vinícius disse que essa ata notarial não serve para nada, que é tudo falso. Mas como um cartório vai registrar coisa falsa? Meu Deus. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Uma baita de uma ata bem feita, com foto e tudo, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar isso aqui direito. Deixa eu ver. Essa aqui. Tá dando para ver? Tá dando pra ver. Ótimo. Última folha. Ok. Pronto, é isso aí. Foi bem feita a ata, né? Foi bem feita. Na verdade, o uso capião, por mais que ele tenha sido mal feito, né? A peça tá fraca, mas tinha que ter sucesso na demanda, né? Porque tem muita prova. A senhora, 21 anos de prova, de posse, é muita coisa, né? Uma posse meio que notória, né? Por mais que a peça não seja redondinha, mas a senhora tinha que ter conseguido sucesso na demanda, sim, né? Eu acredito que sim. O que me chamou a atenção, que no dia 16 de julho, eu tive uma audiência com a Ana Lúcia, né, que é a minha ex-cunhada, lá no Fórum da Trindade, porque ela mandou um funcionário dela, ele cortou o pé de ameixa. Depois tem um processo que está em andamento, que ela me ameaçou de morte com um facão, mas um tremendo facão, quase meio metro de comprimento. Eu peguei com vídeos, né? Porque eu tenho 4 câmeras aqui, foi o único jeito que eu consegui para eles pararem de quebrar a casa. Tinha um processo aqui onde eles arrancaram a porta e a janela do quarto aqui que eu emprestei para o meu irmão. Ele tinha entrada por fora também, mas é ligado na casa. Essa porta que está aqui atrás de mim era fechada e ele guardava guarda-sóis. O que ela colocou lá? Cloro. E quebrou o forro, na época era de madeira, para que o gás do cloro me intoxicasse. E me intoxicou. Eu tenho lá os dados do HU ali no centro toxicológico. A minha filha, na época, ela que mora comigo, ela é casada. O marido dela mora na Europa. Então ela veio de lá pra cá. E ela ficou uma noite aqui e perdeu o bebê. Eu sei que foi por causa do cloro, mas a justiça diz que pode ser por causa de outra coisa, inclusive até por causa do voo. Então tem coisas assim que a gente sabe que dói, mas não pode provar, tem que ficar quieto. E aí, o que aconteceu dia 16 de julho? Ela entrou uma vez aqui, eu tava com o braço quebrado, tem um supermercado Angelone. Eu pedi para fazer uma entrega de alimentos, mas que passassem pelo portão lá do lado, onde ela me tirou acesso à via pública com controle, e que tinha controle remoto, né? E tinha
a chave do portão do lado, ela tirou o miolo do portão, ela tirou a senha do portão que abria automático para um carro passar e me abriu 53 centímetros do lado do muro lá. E eu disse para a Angela, vão ter que entrar com a caixa a pé. Mas quando o entregador veio, o portão estava aberto, o funcionário deixou eles entrar, ele não sabia, o funcionário da loja. Quando eles foram sair, ela fechou eles aqui dentro, só disse que ia abrir mediante a polícia. E aí ela me chamou de nomes, que eu nem vou dizer agora, porque sou de muito baixo. E aí ela foi julgada, por isso ela confirmou sim que ela tinha me chamado disso, de vários nomes pesados. Mas o Vinícius, que estava acompanhando ela, que é o Vinícius Loss, que é o mesmo advogado do Capel, disse para o juiz, quando o juiz pediu para ele fazer as alegações finais, ele disse que não ia fazer, que ele ia fazer só depois que esse processo do dia 1º fosse julgado. Eu digo, mas onde é que eu fui? Para a pessoa ser insultada, crime de calúnia, difamação, não tem lugar, não quer dizer se a pessoa tem posse, não tem posse, tem casa, não tem casa, mas ele não fez as alegações finais, baseado nesse processo de uso capião dia 1º, ou seja, e o juiz aceitou. Eu digo, não, aí tem coisa. Aí rola muita coisa nos bastidores que eu desconheço, mas que coisa boa não é. É complicado. O judiciário no Brasil ele sempre foi ruim, mas nós estamos vivendo um momento de descrédito total. Tem muita sentença, copia e cola, muita decisão. É muito triste, né? O que estão fazendo com o processo. Infelizmente é uma realidade, né? Uma realidade. Não um processo, né? O judiciário está fazendo com o povo brasileiro. Com o processo também, porque joga o Código de Processo Civil no lixo, né? Acaba lisando causa própria. É muito triste, né? É uma realidade. Agora, no caso da senhora tem que pensar assim, a senhora, graças a Deus, ninguém vai tirar a senhora daí, a senhora tem essa ata maravilhosa que foi feita, a senhora tem aí a possibilidade de recorrer, recurso de terceiro grau, né? Vamos caprichar nesse recurso, fazer um recurso bonito, dá para fazer isso, e aí sim, né? Diante dessa situação, ganhando, acabou, resolveu, ganhou em terceiro grau, é que nem o rouba-monte, né? Melhor ganhar em terceiro grau do que ganhar em primeiro e for reformado. Mas ganhou, resolveu. Não resolveu, deixa transitar em julgado e depois faz o quê? Faz aí o novo uso capião do zero, começa do zero, né? Sim. Agora, a senhora fez o que tinha que fazer. Com 20 anos de posse, a senhora não tinha que perder essa ação mais nunca num país sério, né? Mas não temos um país sério, né? A gente reclama dos políticos, que é mania do brasileiro, reclamar de político, tem que reclamar mesmo, mas esquece de reclamar do judiciário, né? Muito juiz tinha que ser preso, né? E não vai, né? Não vai, e pelo contrário, hoje a senhora sabe que no Brasil, um juiz que perde o cargo, ele não vai deixar de receber, ele vai ter aposentadoria compulsória. Eu falo que isso não é uma punição, isso é um prêmio, né? Agora a senhora está condenada, a senhora vai ficar aposentada, vai receber o salário integral, tá? Parabéns, a senhora acabou de ser condenada. Que condenação é essa, né? Ganhar integral sem trabalhar, né? Mas o judiciário brasileiro é a realidade da sociedade brasileira, uma sociedade que não está nem aí, se preocupa com o Big Brother, com o futebol, mas ninguém fica em cima do judiciário, tem medo. A OAB que tinha que atuar, fiscalizar não faz, virou cargo político. O Rui Barbosa falava que o Poder Judiciário ia chegar um momento que ele ia se tornar política, e é isso que ele se tornou, né? Só que é um alto sistema que se protege, ele tem muitas ações tais, revisionais, então vamos começar a julgar improcedente para assumir essas ações, senão gera muito serviço, muito trabalho, ou seja, é um sistema sujo, traiçoeiro, né? Igual aquele filme Tropa de Elite, né? Sim. Então, quando a minha filha ficou intoxicada, eu fui lá na Defensoria Pública na época, eu fui lá no continente, do outro lado da ponte, no centro de distribuição da Maria da Penha, porque o meu sobrinho estava com processo de Maria da Penha, porque ele queria me matar com a caminhonete no pátio. Ele me insultou muito, ele vinha aqui, colocava a cabeça para dentro da janela, ele batia aqui, eles ameaçavam de botar fogo. Então ele foi condenado pela Maria da Penha. Eu tenho uma medida protetiva.
Mas quando eu fui lá, ninguém me deu documento nenhum. Eles me disseram assim: a senhora tem direito de tirar esse cloro de dentro desse quarto. A senhora tem chave, tudo, pode entrar e tirar. Eu fui e tirei. Era uma noite que não fazia bastante frio, não ia chover. Eu tapei direitinho. Tinha muito entulho aqui, tinha de tudo, era muito sujo. Era uma peça que há anos não era limpa. E estava dentro da própria casa, é até prejudicial à saúde. Eu falei com o que fez a peça inicial do processo, o Helmut Rogano. Ele não se disponibilizou a fazer nada. Eu fui, obedeci à defensoria e tirei. O que eles fizeram? Eles vieram aqui com a polícia. Eles arrombaram a porta, a janela. O soldado Bion, ele arrebentou a porta a pontapé. Eu tenho foto, tenho áudio, tenho vídeo. Processei o Estado, eu perdi. Aqui no Estado não ganha nada. Eu perdi. A juíza, assim, dá para ver no vídeo, ela foi totalmente a favor do desembargador do Estado. Aí eu perdi na primeira instância, eu pedi para recorrer. Eles me disseram que eu não tinha direito, que o corregedor da Defensoria Pública disse que não cabe de recorrer. E facilita o meu advogado, que está agora, o instruído, não sei por quem, é capaz de dizer que não cabe recorrer, porque o que ele escreveu. Eu pedi para ele: e agora, doutor, qual é o próximo passo? E ele me respondeu assim: estão estudando uma possibilidade de recurso. Quando ele me disse assim, possibilidade. Não tem possibilidade, né? E depois uma pessoa que só fala em áudio, ele só fala dirigindo, ele não para e senta comigo e fala e me explica a situação. Não tem possibilidade de recurso, tem que fazer o recurso, né? E aí quem vai julgar se vai subir ou não são eles, né? Subir vai, porque o juízo de admissibilidade é feito agora no grau que vai julgar. Não tem sentido, tem que fazer o recurso, ponto final, né? A senhora tem justiça gratuita, não vai gastar para fazer o recurso. Tem direito, porque a senhora tem 21 anos de posse, ou seja, o que ocorreu aí no passado foram fatalidades, né? Vamos dizer assim. Então tem que fazer, o que é isso? Entendi. Faz o recurso, tem tudo para ganhar sim no recurso. Se acontecer alguma situação contrária, não ganhar no recurso, o que a senhora faz? Já sabe que pode fazer uso campeão de novo, do zero, bonito dessa vez, né? Mais robusto, porque foi mal feito, né? Claro que isso não tira a culpa do Poder Judiciário, que é podre, né, no Brasil, mas, porque, pelo amor de Deus, né, marca uma audiência de instrução e julgamento, olha nos olhos da senhora, que a senhora está falando a verdade, e vai conseguir provar, ganhar. É fogo, é um país que não é sério, né? Mas a senhora não tem culpa, a senhora fez o que tinha que fazer. Mas o lado bom dessa conversa nossa é que a senhora sabe que a senhora pode propor uma nova ação, né? E não pode desanimar. Daí a senhora não sai, daí ninguém tira a senhora, né? Mas aqui o judiciário é tão... eu vou dizer a palavra sujo. Eu sei. Eles são capazes de me mandarem um documento com ordem de despejo, e se eu não sair, eles mandam a polícia jogar minhas coisas tudo pra rua, porque eles já fizeram isso. Eu já fui ameaçada, eu e a minha filha, eu acho que o policial tinha cócega no dedo, né? Quase que me atiraram aqui dentro de casa, é verdade. Foi feito sinistro. Aí os da Cronos, que fazem a mesma segurança para eles aqui, o seu pai disse que não conhecia o funcionário deles, e parece que assim, eles se vendem. O meu advogado, o Helmut Rogano, quando veio aqui, quando eu tinha tirado o cloro para fora, o que ele fez? Em vez de ele vir falar comigo, ele foi lá em cima da loja, voltou e disse assim que ele me aconselhava eu ir embora daqui, que eles iam me pagar a mudança, 2 anos de aluguel, de R$2.000, e eu disse: depois o que eu faço? Dizia assim: o senhor faria isso? Eu perguntei para ele. Ele disse: sim, olha que bonitinho, a senhora aluga um lugarzinho para a senhora de R$1.000, e com os outros 1.000 a senhora compra um sapatinho novo, um vestidinho novo. E eu disse para ele assim: e umas balinhas também, o senhor acha que o senhor está falando com uma criança? O senhor faça essa proposta para a senhora, sua mãe. Infelizmente eu tenho que lhe contestar assim:
e não quis mais ele como advogado. Meu Foi Deus. quando eu fui para a defensoria. Eu passei por isso, sim. E tenho prova, tem o senhor Alex Pimentel sentado juntos, ele prova isso. Ele escutou e viu. É um Foi, absurdo. A gente, se a gente pudesse agir do jeito que a gente quer, né, das besteiras que a gente escuta de algumas pessoas, né, a gente tem que ter muita cabeça no lugar, pedir para muito para Deus, porque olha cada absurdo, né, falar um negócio desse para a senhora. Eu me coloco à disposição, viu? Se a senhora precisar, a senhora agora vai fazer o recurso. Quem que vai fazer esse recurso para a senhora? Quem que vai fazer? A defensoria? Não, eu tirei da defensoria porque eu estava vendo que ia acontecer que nem o processo do soldado Bion, né? Que ele veio aqui e me ameaçou, né? Que eu tinha que entregar a casa, mandado pelos réus. Aí eu pedi recurso na defensoria, eles disseram que não procedia, que não podiam fazer. Eu digo, agora eu uso capião na primeira instância, vai acontecer a mesma coisa. A Corte diz que não procede, que não tenho direito, vou perder esse processo ainda. Foi quando eu contratei o doutor Jean Carlos Stein. Eu procurei desesperado um advogado e encontrei, ele tinha falado sobre uma matrícula, ele tinha feito uma propaganda, né, no celular, no YouTube. E eu digo, se ele entende de matrícula, de uso capião, certamente ele vai me ajudar. Eu liguei para ele, ele pediu 2 dias para ler a peça. E aí ele aceitou. Eu fui lá, acertei o preço com ele. E aí eu fui lá na defensoria, falei com o Lucas. E aí ele disse, por que a senhora quer tirar daqui? Eu digo, faz 1 mês que eu tento falar com o senhor disse que não vai falar comigo, vai só recorrer, mas não me dá importância, está em mão de estagiário. Eu não vou deixar minha casa em mão de estagiário, porque não tem como. Então, eu, infelizmente, tive que contratar um particular, porque na defensoria eu já não acredito mais. Aí eu falei com a advogada que é da Dativo, que acompanhou o processo mês passado ali no fórum, a Camila, e ela me disse assim, infelizmente eu sou da Dativo, senhora Aide, mas o judiciário não respeita os advogados da Dativo, eles acham que nós somos muito fracos e eles nos passam por cima. Mas agora, como o doutor Jean Carlos não fala comigo, ele só fala dirigindo, diz que está sempre em reunião.